Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje está demais, hein? Tudo porque a gente vai relembrar a passagem do cometa Halley por aqui durante os anos 80 e ver como isso influenciou o mundo nerd daquela época. Ficou curioso, né? Confessa? Então, bora comigo? Só que antes da gente começar, deixa eu fazer uma perguntinha. Você já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Pô, amigão, então não perde tempo, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque só assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E se você gostar do programa, não esquece de no final deixar aquele like, porque só assim você vai ajudar a fortalecer o canal cada vez mais. Olha, eu duvido que vocês ou alguém que vocês conheçam que não tenha ficado impressionado com o fenômeno que foi a passagem do cometa Halley por aqui durante os anos 80. E aliás, eu arrisco dizer que 1985 e principalmente 1986 foi praticamente monopolizado por esse assunto. E olha que em 1986 a gente teve o gol de mão do Maradona, que ajudou os argentinos a se tornarem campeões do mundo, teve a explosão do ônibus espacial Challenger logo depois da decolagem e que infelizmente acabou matando os 7 tripulantes. Teve também o acidente nuclear da Chernobyl, que eu acho que foram um dos momentos mais terríveis da humanidade, além, é claro, da estreia do show da Xuxa. Já que nem só de desgraça vivia o mundo naquela época. O Halley, ou 1P Halley, é um cometa periódico, ou seja, ele é uma bola de gelo suja que está presa gravitacionalmente ao Sol e que passa numa mesma região num período inferior a 200 anos. No caso do Halley, que ficou famoso aqui na Terra, é porque ele passa próximo do nosso planeta num período entre 74 e 79 anos, quando ele pode inclusive ser visto a olho nu. E essa periodicidade foi registrada pela primeira vez em 1705, pelo astrônomo inglês Edmund Halley, que muito malandramente entrou para a história batizando o nosso simpático cometa com o nome dele. Claro que antes disso, a gente teve vários relatos vindos principalmente da China, da Babilônia e de vários contos de civilizações antigas que inclusive diziam que o avistamento do cometa era considerado um mau presságio e que algum povo, ou mesmo a humanidade toda, ia se lascar feio depois da passagem dele. Bom, agora que a gente já teve um resumo digno do National Geographic, vamos dar uma olhada no impacto cultural que essa bola de sujeira, gelo e com cauda causou nos anos 80. E se em 1910 as pessoas caíram numa histeria digna de filmes de terror, achando que iriam morrer envenenadas pela passagem do cometa, com direito à venda de máscaras e guarda-chuva para proteção de radiação, nos anos 80, com um pouco mais de informação, a notícia da passagem do cometa Halley foi recebida com festa e, é claro, chamou a atenção de Hollywood, que começou a produzir um monte de filmes inspirados no cometinha. E um dos primeiros filmes a explorar o temor das pessoas pelo cometa Halley foi o filme A Noite do Cometa, de 1984, que contava a história da passagem de um cometa pelo nosso sistema solar e o que era para ser festa acaba virando um verdadeiro apocalipse zumbi, quando metade das pessoas da Terra viram pó e a outra metade acaba virando o quê? Zumbi, é claro. Mostrando então duas irmãs e mais alguns poucos sobreviventes tentando viver nesse mundo devastado. E falando assim, parece que é um baita filmão, né? Assim, no estilo Eu Sou a Lenda. Coisa nenhuma, é uma baita de uma trecheira que envelheceu mal pra caramba e quando a gente assiste hoje em dia, olha, tem que estar com uma gelada junto e comendo pipoca junto com um monte de amigos, senão não chega em 15 minutos de filme. E claro, outro filme que tenta se aproveitar da passagem do cometa Halley foi o filme Força Sinistra, que mostra uma equipe de astronautas encontrando alguns cadáveres no cometa e que ao ter a iniciativa sempre errada, né, de trazer eles para a Terra, acabam transformando o mundo em outra espécie de apocalipse zumbi, com efeitos especiais da hora e com uma vampira alienígena que faria Emanuele do Cine Privé passar vergonha. E se A Noite do Cometa era uma bomba, Força Sinistra era um baita de um filmaço, tanto que eu já falei dele na segunda parte do programa, filmes que quase todo mundo esqueceu dos anos 80. Se vocês não assistiram, não tem problema, eu vou deixar o link no final desse programa e é só dar uma conferida.
E outro filme que explorou o cagaço básico que todo mundo tinha com a passagem do cometa Halley, mesmo sabendo que não ia acontecer nada, foi o filme Comboio do Terror, ou Maximum Overdrive no original. E esse filme foi baseado em um conto de Stephen King, e aqui também foi dirigido por ele, já que esse longa de 1986 contava uma história bem absurda em que o nosso planeta acabava ficando preso na cauda de um cometa quando ele resolvia passar aqui por perto. Os cientistas então descobrem que a gente vai ficar nessa situação por 8 dias. Até aí, tudo ia ficar numa boa, se não fosse pelo fato das máquinas ganharem vida por causa desse fenômeno e resolver acabar com a humanidade sem mais nem menos. E mesmo sendo um trashzão bem sem vergonha e sendo considerado por muitos como a pior adaptação de qualquer coisa que o Stephen King já tenha escrito, aqui pelo menos a gente tem o ator que já foi famoso, Emílio Esteves, e que hoje em dia é conhecido apenas como o irmão do Charlie Sheen e, claro, o caminhão assassino com cara de Duende Verde fazendo o papel de vilão principal. E se lá nos Estados Unidos o cometa Halley já chamou a atenção, aqui no Brasil então foi uma verdadeira Halley mania. Todo mundo só queria falar da passagem do cometa Halley. Foi uma coisa incrível. Já que as bancas de revista dos anos 80 foram invadidas por milhares de publicações tendo o cometa Halley como tema. Uma das mais famosas publicações, inclusive, foi o Guia do Cometa Halley, lançado pela editora Abril em 1986 e que trazia muitas curiosidades e dados históricos sobre o fenômeno. E quem também entrou na onda do cometa Halley foram os Trapalhões, outro fenômeno dos anos 80 que naquela época tinha um programa dominical e também invadiam os cinemas de 1 a 2 vezes por ano. E em 1986 eles lançaram o filme Os Trapalhões no Rabo do Cometa. E o longa já começava mostrando o quarteto em uma de suas apresentações no Teatro Scala do Rio de Janeiro. E aí, eis que aparece o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, e avisa que o bruxo, que já tinha aparecido no longa anterior do quarteto, chamado Os Trapalhões no Reino da Fantasia, ainda estava solta por aí. E aí, não demora muito para o próprio bruxo aparecer e carregar os Trapalhões para dentro de um desenho animado. Agora, vou falar uma coisa, hein? Esse bruxo aí mais parecia o Zé do Caixão falando. Dá uma olhadinha. Finalmente te encontrei, Didi! Eu esperei 76 anos para segurar a tua mão e você nem era nascido. Agora é só esperar o cometa passar e eu vou dominar o mundo. E aí, era parecido ou não era? Bom, o que acontece é que os Trapalhões aí começam a viajar pelo tempo, sempre atrás do mago que tinha uma mão de corvo e estava atrás do cometa Halley, tentando se tornar o feiticeiro mais poderoso do universo. E aí o desenho acaba mostrando os Trapalhões em diversas eras, desde a pré-história, passando pelo Velho Oeste até o presente, no caso, o presente dos anos 80, é claro, sempre atrás das aparições do cometa Halley e brigando contra o tal bruxo. Esse filme é um dos mais loucos e sem pé nem cabeça que os Trapalhões já fizeram, e é claro, é recheado de participações especiais de vários cantores famosos da época e também do Maurício de Souza e das criações dele, já que o estúdio dele foi responsável pela animação do desenho. E aí, lembram desse filme? Bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês assistiram ele no cinema ou se foi na sessão da tarde. E é claro que seria impossível fazer um programa a respeito de um fenômeno dos anos 80 que foi o cometa Halley sem falar da família Halley. Criados pelo publicitário Marcelo Diniz, eles acabaram ganhando vida através dos traços do desenhista Liel Zozambuja e do argumentista Luiz Antônio Aguiar. E a história dos Halley mostrava a família sobrevivendo à destruição do seu planeta natal, chamado Hydron, que depois de explodir por causa da devastação da natureza e de uma guerra nuclear, acaba liberando um grande pedaço que vira o cometa Halley. E aí, a família Halley acaba parando aqui na Terra, onde enfrenta inimigos que trazem risco para o nosso planeta, sempre com uma mensagem ecológica de preservação do meio ambiente. E eu acho que a melhor coisa dos Halley, claro, além do visual deles, eram os nomes.
Afinal de contas, dá para reclamar da criatividade com nomes como Big Halley, Halley Expert, Halleyfant, Halleygunt, Hallelujah, Halleychandra, Halleyzinha, Halleyzótica e Hallegria? É claro que não, né? Aliás, o Halleyfant eu acho que era a estrela maior desse projeto todo. E os Halleys apareceram pela primeira vez na televisão em 11 de outubro de 1985, no programa A Era dos Halley, que foi ao ar num horário nobre da Rede Globo. O comandante Halley e seus companheiros, que estarão em harmonia com todos vocês durante toda a missão. Urian, leve aos homens da Terra o anúncio da Era dos Halley. Só isso aí já valeu a pena ter vivido os anos 80, diz aí. Depois disso, a família Halley invadiu o Brasil com revistas em quadrinhos lançadas pela Editora Abril, que vinham com histórias dos heróis, além de matérias e textos sobre astronomia. Inclusive eu lembro que a primeira edição do gibi da família Halley, eu era bem pequeno, mas a minha mãe me deu um dinheirinho e eu corri numa banca que tinha lá perto de casa e comprei o gibi. E eu lembro que ele vinha com um broche que, olha, era muito legal. Eu dava de tudo para ter esse broche aqui ainda e carregar ele no meu peito até hoje. E os Halley invadiam praticamente tudo naquela época, já que eles também tinham tirinhas que saíam no jornal O Globo e tinham um monte de roupas que saíam com estampa deles. E tiveram também, é claro, o brinquedo do Halleyfant, que foi lançado pela Mimo e toda criança queria ter. O Halleyfant, como eu já tinha falado para vocês, era a estrela da família e inclusive participou por bastante tempo do programa Balão Mágico, dividindo o palco com a Simoni, o Jairzinho e o resto da galera. E outra coisa bem legal dos Halley era o comprimento deles, que até lembrava um pouco o comprimento do Spock do Jornada nas Estrelas. Só que, enquanto o comprimento do Spock era feito desse jeito, o dos Halley era feito assim. E só para vocês terem uma ideia, o sucesso da família Halley foi tão grande aqui no Brasil que chegou a chamar a atenção dos norte-americanos, já que a própria Marvel tinha interesse em transformar a família em um desenho animado. O único problema é que no hemisfério norte, a passagem do cometa Halley não foi vista, e isso desanimou demais os norte-americanos. E só para vocês verem como essa Halley mania, dos brasileiros chamou a atenção dos norte-americanos, que é uma revista bem conceituada lá fora, no meio científico, chamada New Science, acabou fazendo uma matéria só para falar da família Halley e o fenômeno que o Halley tinha se tornado por aqui. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o cometa acabou passando por aqui realmente em 1986, só que a poluição luminosa das cidades prejudicou bastante os avistamentos e quase ninguém conseguiu ver muita coisa. Bom, vamos olhar pelo lado positivo, pelo menos a gente não virou zumbi e nem foi desintegrado. Já o nosso cometinha Halley continua viajando e hoje ele está 5 bilhões de quilômetros distante do Sol, inclusive mais distante que o planeta Netuno, que é o nosso planeta gelado. E em 2023 ele vai começar a rota de retorno e provavelmente vai passar aqui na Terra, ou perto da Terra, em 2061. E aí pessoal, será que a gente vai estar vivo para contar a história? Será que a família Halley vai voltar? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Meus amigos, o programa está chegando no final, mas eu posso garantir para vocês, até a próxima passagem do cometa Halley, a gente ainda vai ter muita coisa por aqui. Então se vocês gostaram, não deixem de compartilhar e dar aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Enquanto isso, eu deixo meu abraço, prometendo para vocês que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!